E o reino de Deus, você pode simplificar dizendo que é tudo aquilo que se manifesta como extensão harmônica, sinfônica, feliz, alegre e, portanto, praticada com verdade, justiça, bondade e amor, concernentemente à vontade de Deus revelada, e a vontade de Deus revelada tem a sua concreção absoluta em Jesus, que foi quem disse a Filipe, um dos seus discípulos apóstolos, Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai, não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, manifesta os frutos da palavra, manifesta as obras da palavra, manifesta a encarnação da palavra. Então creia nisso, porque é isso que importa, Filipe. E tudo mais, como o que eu li na Epístola aos Hebreus, quando eu comecei a estudar a Epístola aos Hebreus, e ela começa dizendo que Deus falou muitas vezes, de muitos modos, aos nossos pais, diz o escritor de Hebreus, pelos profetas, mas nesses últimos dias, ele nos falou plenamente pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, que também é a expressão exata de Deus. Ele que é o resplendor da glória, a manifestação da plenitude de Deus na encarnação possível. A densidade máxima de Deus na manifestação da concreção histórica, que é o que você encontra em Cristo, em Jesus e em Jesus o Cristo. Quando isso ficou claro, como Paulo em Colossenses, dizendo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todas essas manifestações várias de convergência de todas as coisas da revelação de Deus e da palavra de Deus para Cristo em Jesus, para Jesus o Cristo, nos evangelhos e nas declarações pontuais, nos cabeçalhos das declarações de princípio dos apóstolos, especialmente entre eles de Paulo, onde tudo isso fica tão claro. O resto é comentário, algumas vezes pertinente, outras vezes nem tanto, mas circunstancialmente adequados ao tempo, à hora do primeiro século, por exemplo. Mas o princípio está revelado, além e para além dos aplicativos circunstanciais. Como quando Paulo diz, em Cristo não há nem homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto, nem grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem diferenças étnicas, nem de gênero, nem econômico, financeiro, social. Em Cristo tudo isso tem que acabar. Não há diferença de gêneros, de superioridade de ninguém sobre ninguém. Paulo afirma isso, embora depois ele, falando como um judeu a judeus e falando como um homem que viveu entre os gentios aos gentios, ele busca uma média ponderada de diminuição dos agravos que eram praticados, porque a escravidão estava presente, a dominação do amo, dono de escravos, estava lá, a superioridade machista, chauvinista, patriarcal dos homens sobre as mulheres estava presente não só no judaísmo, mas no mundo à volta, como tem estado ainda até os dias de hoje, apesar de todo o discurso, mas na prática a gente ainda vê até nas bases salariais as diferenciações diversas, por mais evoluído que seja a proposta constitucional. Então, você vê, por exemplo, em Paulo, o enunciado do princípio é absoluto. Em Cristo não há nem homem, nem mulher, nem isso, nem aquilo e tal. Embora no cotidiano dele houvesse, aí ele tenta diminuir as implicações do peso. Mas ele já disse, olha, se for para viver o reino de Deus com plenitude, tudo isso que eu estou falando aqui é remendo, é remédio, é band-aid.
é só para consolar, é só para tirar o peso desse agravo cultural, estrutural que está presente entre vocês. Mas em Cristo mesmo, no reino de Deus, conforme Ele é, não pode ser assim. E, portanto, se no reino de Deus não pode ser assim, Paulo se oferecia como exemplo do reino de Deus. Ele não tinha escravos, ele não tinha criados, ele não tinha servos, ele tinha amigos, cooperadores, pessoas que andavam com ele não fazia diferença entre homem e mulher. Ele tem um casal de amigos onde notória e nitidamente a pessoa proeminente da relação não é o marido, é a esposa. Não é Áquila, é Priscila, que é a figurinha mais importante daquele casal na vida de Paulo. E assim, quando você lê as entrelinhas de tudo que ele diz, você vê a importância enorme que ele dá a algumas mulheres das suas cartas, como você vê também na conclusão da epístola chamada aos Romanos, que ele escreveu, no capítulo 16, a quantidade enorme de mulheres que ele inclui entre apóstolos que estavam em Cristo antes dele. E gente da parentela dele, gente de outro nível, gente de outras etnias. Aliás, é um pupurri de pessoas e uma mistura, um blending de etnias enorme que a gente lê em Romanos 16, quando Paulo diz para quem ele estava escrevendo aquela epístola que nós todos temos aqui na mão.